Uma grande confusão tem sido feita nesses tempos em que Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e depois Libertadores, né, terão jogos muito próximos uns dos outros. Nesse calendário 2025, ainda mais, porque com a realização do Mundial de Clubes que aconteceu entre junho e julho nos Estados Unidos, evidentemente o aperto ficou ainda maior, né, entre as datas, tanto que o Brasileirão vai terminar apenas no dia 21 de dezembro, muito perto do Natal. Normalmente o brasileiro termina no primeiro domingo do último mês do ano, dia 4, 5, 6, ou seja, no máximo terminaria no dia 8, né? Digamos, o mês começando num sábado, dia 1º, né? Dia 8, 9 terminaria no máximo isso. E está terminando, estará terminando, pelo menos a priori, se não houver nenhuma mudança que estique mais o campeonato, no dia 21 de dezembro, pertinho do Papai Noel. Então, mais do que nunca, as escolhas têm que ser feitas de forma inteligente. Tem muita gente que não está entendendo que preservar jogadores, priorizar uma competição, não assegura vitória, não assegura título, não assegura nada. É apenas uma estratégia que tem que ser adotada porque abraçar o mundo com as pernas é inviável, ainda mais nesse contexto. E vamos falar sobre isso, tentar explicar um pouco mais e ressaltar algo importante que está acontecendo dentro do Flamengo, a discussão sobre a forma como o time atua. Tudo isso nesse vídeo com apoio da Golcase. Então se liga nas promoções da Golcase para o Dia dos Pais, que é o próximo domingo. Site todo com desconto para comprar o presente do seu pai. Garrafa térmica Fresh. Essa aqui, por exemplo, ó, tá? Tá vendo aqui? Com base de silicone. A partir de R$ 161,50 com o cupom GOMAULO. Antes o preço era R$ 169,90, tá? Promoções. Garrafa Fresh, outro modelo aqui, lembrando, dos principais clubes do futebol brasileiro, produtos licenciados e que podem ser personalizados com escudo do clube, cores e também o nome da pessoa, o seu nome e do seu pai, se você for presenteá-lo. Garrafa Fresh, tá? Junto com copo Vibe, 220, últimos dias. O copo também pode ser, como você vê aqui, personalizado, tá? O copo armazena o líquido gelado por 4 horas e as garrafas por 12 horas. E quente as garrafas por 24 horas. As garrafas armazenam o líquido gelado e quente por 12 horas. Tem também aqui, ó, a garrafa Urban por menos de R$ 80, a mais compacta. Foi minha companheira lá durante um mês nos Estados Unidos, viajando e trabalhando. Calor pra caramba lá, sempre com a garrafinha aposto com uma água, um líquido aqui geladinho, né? Nada alcoólico, estava dirigindo, então não pode beber, né? Mas pode se hidratar e matar a sede. E ela me acompanhou. A garrafa Fresh, só ela, você pode adquirir por menos de R$ 150, gente. 950 ml. É mais barata do que a de 650 só neste mês. E o copo Life pode sair por menos de 129, é o menor preço do ano. Tá? Tem até um abridor aqui, uma tampa, é muito bacana, são produtos de alta qualidade, capinha de celular, compra uma, leva duas, além das malas, mochilas e muitos produtos, todos eles licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro. Na Golcase, use o cupom GOMAULO e garanta o presente bacana para o seu pai e compra um presente para você também, afinal, né? Seja você pai ou não, você merece também um presente da Golcase. O que tem acontecido nessa discussão é, às vezes, até meio bizarro. Eu vi já reclamações assim de torcedores em rede social, em lives, programas dos quais participo, na linha do, viu? O Flamengo poupou jogadores contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e não ganhou do Ceará. Viu o que vocês arrumaram? Primeiro que a gente não arruma nada. Nós, jornalistas, trabalhamos com informação e aqueles que são comentaristas, colunistas, também com opinião. Então emite-se uma opinião. Mas quem decide não somos nós, é o técnico que decide, jogadores, dirigente, toma as decisões lá em campo, fora dele, né? Eles são os protagonistas, nós não. Por isso eles ganham muito bem quando são profissionais de time grande, muito mais do que qualquer jornalista. E é justo que ganhem, porque eles têm uma responsabilidade muito grande. É, Então essa já é uma confusão que se faz quando alguém defende um ponto de vista, que é o meu, por exemplo, no caso específico do Flamengo, Palmeiras, times que têm condições de brigar pelos principais títulos, que são Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil é uma competição de relevância inferior a esses dois certames. Na minha opinião, sempre deveriam priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, e não a Copa do Brasil. Não significa abandonar a Copa do Brasil, mas tratar a Copa do Brasil como algo não tão importante quanto o Brasileiro e a Libertadores. É importante, mas não tão importante. Não sei se vocês todos estão entendendo. É fácil entender, gente, não é difícil entender. Não é difícil entender. Então, quando, por exemplo, o Flamengo coloca o Arrascaeta
Não coloca, não usa. O Jorginho e o Bruno Henrique contra o Galo, significa que ele preserva os jogadores para jogar, para que eles possam jogar contra o Ceará. Ele está priorizando o brasileiro. Botou um time forte em campo contra o Atlético, não foi um time fraco, mas priorizou naquela semana o brasileiro. Por quê? São jogadores que, na avaliação ali da comissão técnica, das pessoas do departamento de futebol, não vão aguentar essa sequência toda de jogos. Então você tem que fazer escolhas. Olha, Arrascaeta, digamos, tá? A grosso modo, você pode usar o Arrascaeta em um jogo nessa semana. Qual você vai? Ah, vou no brasileiro, porque é mais importante do que a Copa do Brasil. Não, a Copa do Brasil eu jogo sem ele. Vou ter que me virar. Até porque no mata-mata da Libertadores vai ter que se virar sem ele, né? Porque ele está suspenso do primeiro jogo contra o Internacional. É possível até que o Arrascaeta, se estiver ok, jogue quarta e jogue sábado contra o Mirassol, porque não vai jogar na outra quarta-feira. Essa gestão de elenco, essa administração, ela faz parte e a prioridade também faz parte. Mas não adianta priorizar, como até destaquei no título da minha live depois do jogo de domingo lá em Fortaleza, se você não jogar bem e não vencer. Confrontos contra times que são tecnicamente inferiores. O Ceará é um time inferior ao Flamengo, veio da Série B. Não merecia perder? Não merecia perder, não. O Flamengo não fez por merecer a vitória pelo que foi o cômputo geral da partida. O primeiro tempo foi até bem ok, o segundo tempo muito ruim. O Ceará melhorou no segundo tempo. O empate foi justo. Foi um empate justo pelo que foi a partida no geral. Porque o Flamengo não jogou bem, teria que jogar melhor. Então não basta priorizar. E quando você prioriza, não significa que você está garantindo a vitória. Não tem garantia de nada. Se fosse assim, seria muito fácil. Você imagina, o Manchester City do Guardiola monta um elenco fortíssimo, digamos, ele abre mão da Copa da Liga Inglesa, da Copa da Inglaterra, FA Cup, e ele vai ganhar todo ano a Premier League, pelo menos, e talvez também a Champions League. Não. Ele tem que fazer escolhas, estabelecer prioridades, mas vai perder, vai ganhar. A tendência é perder mais do que ganhar, em certo contexto, porque é difícil ganhar tudo. Não tem como, é muito difícil. Pela maratona de jogos, pela sequência. Os jogadores não aguentam a sequência de jogos. Então a escolha ela é imperativa, ela é obrigatória, ela é mais do que necessária. Coloca força máxima sempre, o jogador não aguenta. Você vê o Arrascaeta, para ficar no mesmo exemplo, que já é um jogador que costumeiramente tem problemas físicos e é super decisivo e importante para o time do Felipe Luiz. Ele não aguentou voltar para o segundo tempo lá no Castelão. Imagina se tivesse jogado no meio de semana. Então é importante entender isso. O problema do Flamengo não está no poupar, no preservar, no priorizar. Esses verbos não são um problema. Está no verbo atuar. Atuar bem, tá? Atuar jogando bem. E as atuações estão aquém. E aí, uma informação importante: isso já é pauta de conversas entre o José Boto, que é o diretor de futebol, e o Felipe Luiz. E é natural que seja assim. Absurdo seria se não houvesse conversas, elas acontecem. O José Boto tem lá a sua avaliação do que está acontecendo, tem a sua opinião. Quem decide é o técnico, e eles conversam sobre isso e tem que conversar. O José Boto foi contratado como um ex-técnico, ex-chefe de scout, com conhecimento mais técnico. Então, quando sai o Marcos Braz, que é um dirigente não remunerado, é um vice de futebol, um cargo eletivo, e entra um profissional, no caso o José Boto, com esse perfil, ele tem que, entre outras atribuições, ter visão técnica do jogo, entendimento técnico, tático, para discutir questões técnicas e táticas com o técnico, não para impor, mas para questionar. Olha, isso aqui não funcionou, isso aqui, o que é que você acha disso? Por que que o time não fez aquilo? O que é que você está pensando em fazer? É uma conversa profissional, gente. Eu gosto muito de citar paralelos com a vida das pessoas. Vamos pensar aqui no mundo corporativo, uma grande corporação, e aí você tem o diretor comercial, ele cuida das vendas. As vendas são fundamentais, a empresa precisa colocar para fora os seus produtos. As vendas caem, o desempenho não está tão bom. O que faz o chefe lá, o superintendente, diretor-geral, presidente, CEO, seja lá qual for o nome desse cargo, o dono, ele chama e fala: amigo, o que aconteceu aqui? Olha aqui, a nossa planilha de os resultados de vendas caíram. Por quê? Aí, digamos, né? Ele pode dizer: olha, eu perdi 4 integrantes fundamentais da minha equipe de vendas, como o Flamengo, o Felipe Luiz perdeu dois, lá direito inteiro da defesa, Gerson e Wesley. Aí o chefe dele pode falar: poxa, mas você contratou outros 6 para essa função. Sim, mas eles estão se adaptando, não conhecem os procedimentos, ainda estão prospectando o mercado, conhecendo os nossos principais clientes. Então a venda caiu.
por isso, por outras razões, questões econômicas, né? Ah, a taxa Selic subiu, ficou mais alta, impactou nos juros. O cara vai apresentar seus argumentos. É normal que o Felipe Luiz, conversando com o Boto, seja questionado, seja cobrado. Ele tem que cobrar. Felipe, o que está acontecendo? O time está finalizando pouco. Digamos, tá? Digamos que ele pense assim. Por exemplo, se eu fosse o Boto, ou se eu fosse o diretor de futebol, pelo amor de Deus, não tenho essa pretensão, obviamente, só para ilustrar, eu questionaria. O time está finalizando pouco, o time ele não tem aquela voracidade, aquele apetite pelo ataque, faz um gol e busca mais um. O time depende muito dos zagueiros para criar jogadas de perigo. Alguns jogadores jogam fora de posição muitas vezes. O Plata raramente joga pelo lado direito, como foi dessa vez no fim de semana. O Luiz Araújo jogou pela esquerda no jogo contra o Galo. Então você tem uma série de questões que podem ser discutidas. A não utilização dos jovens zagueiros, só mesmo a dupla que está desgastada mentalmente, fisicamente, embora o técnico ache que não é desgaste físico, falou na coletiva que não é por aí, mas me parece muito claro. E a dependência, tem que ter alternativas, né? Então tem vários pontos que isso é uma conversa normal, profissional. Isso não significa que vai mandar o cara embora, que vai demitir, que não serve nada. Vamos parar com esses extremos. Ou você defende, ou você não é isso, é bobagem, isso é uma besteira, isso é uma tolice. Esqueçam isso. Então, as conversas existem e elas têm que existir. Porque o Felipe, ele responde a alguém. Ele não é o dono do Flamengo. E um outro técnico que lá estivesse seria a mesma coisa. Isso eu entendo como relação profissional. E aí, a torcida, o presidente do clube, bem, os demais podem cobrar do diretor se ele não cobrar o técnico, porque é o papel dele. Então se fala muito profissionalismo e tal, falou-se muito isso em tempos atrás. Eu acho que isso seria, ou será, né? Sendo assim, e pelo que eu sei, acontecem conversas, não sei qual é o tom, os detalhes da conversa, porque eu não as acompanho, evidentemente, mas isso faz parte do trabalho. E cabe ao Boto questionar o Felipe Luiz. Ele tem que questionar. É o papel dele. Conversar, entender, identificar o que para ele não está funcionando bem. Ou será que o Boto acha que tudo está funcionando bem? Não está. E discutir. Não significa que ele vá escalar a equipe de vendas nesse paralelo aí do mundo corporativo. Não. O diretor comercial vai definir ali. Cada cliente será atendido. Esse cliente é atendido por você. Esse outro cliente é atendido pelo outro profissional. Esse que chegou agora vai cuidar dessa parte. Ele distribui as tarefas em campo, as metas, mas o cara acima dele tem que cobrar, porque o resultado caiu. E quando o resultado vai bem, as vendas aumentam e é sucesso, vai ter bônus, vai ter prêmio, vai ter tapinha nas costas, vai reunir a equipe inteira para o chefão falar parabéns, vocês são ótimos. Como o Boto pode chegar amanhã, num sucesso eventual, e também parabenizar os jogadores, né? O clube vai pagar premiação, feliz da vida. É isso, esse é o trabalho, gente. Isso é ser chefe. O Boto é o chefe, não é o chefe, foi contratado para isso. Está na hora dele ser o chefe. Pelo que eu sei, ele conversa com o Felipe. Tem que conversar e tem que questionar. Questionar. Isso não é interferir, é questionar. O que você vai fazer? Quais são as suas escolhas? Bem-vindos ao profissionalismo no futebol. Tá? Agora, é claro, em determinadas situações existem técnicos que crescem muito, ficam muito grandes. Arsène Wenger no Arsenal, Guardiola no Barcelona e agora no City, Jürgen Klopp no Liverpool enquanto lá esteve, Simeone no Atlético de Madrid. Esses caras ficam tão grandes e poderosos que praticamente não são questionados. É meio que entrega para ele, ó, resolve aí você que você tem todo o nosso aval. Mas isso é conquistado. O Felipe ainda não conquistou isso. E me parece muito claro que o Felipe precisa urgentemente diversificar um pouco mais a forma de jogar da sua equipe, sem abrir mão de um conceito que eu acho que é importante, que é pressionar, ter a bola, mas é preciso ajustar. Os jogos são diferentes, as competições não são idênticas, os cenários que se apresentam, diferentes jogos, adversários, gramados, situações, né? Por exemplo, o Flamengo joga na quarta-feira fora de casa, num gramado sintético e tem que vencer o jogo por 2 gols, ou por um para ir para os pênaltis. É diferente jogar no sábado contra o Mirassol, precisando da vitória, mas jogando em casa com a sua torcida no gramado normal do Maracanã, onde está acostumado. Nos pontos corridos, o Flamengo pode amanhã pegar, digamos, o Cruzeiro no Maracanã e depois de ter perdido em Belo Horizonte, ele não é obrigado a vencer por 2 gols para se classificar. Perdeu por 2-1. Ele pode talvez empatar com o Cruzeiro, isso é ótimo, porque ele pode estar à frente do Cruzeiro na tabela. Então, pontos corridos é uma situação, mata-mata é outra.
Então, isso tudo provoca necessidades de ajustes nas equipes, na estratégia, na forma de jogar, na escalação. Eu acho que o Felipe, como um jovem treinador que é, precisa estar bem aberto a essas possibilidades e tentar, na medida do possível, ajustar para melhorar. Essa semana vai ser bem importante, até a relevância do jogo contra o Galo, acho que ela cresceu a partir da decepcionante atuação do Flamengo no segundo tempo contra o Ceará. Pessoal, Gol Case, Dia dos Pais chegando, garrafa Urban, copo Vibe, pode ser combinado com uma garrafa Fresh, tá? Todos os produtos licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro, pode ter o nome do seu pai, pode ter o seu, se você comprar para você. Aqui a garrafa Fresh, aproveite as promoções, os preços estão todos aqui detalhados na descrição do vídeo, já falei sobre eles no começo. Use o cupom GOMAURO que está aí na tela, não perca essa oportunidade, a Golcase apoia o nosso jornalismo. Live quarta-feira, depois de Atlético Mineiro e Flamengo pela Copa do Brasil. Jogo às 7, acaba lá pelas 9. Então, 9h15, por aí estaremos aqui. Se tiver pênalti, aí um pouquinho mais tarde, né? Se houver disputa de penais, para definir o classificado. Conto com a sua audiência nessa quarta-feira, após o jogo da Copa do Brasil entre o Atlético Mineiro e o Flamengo. Convido você também a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Toda segunda-feira, 11 da manhã, tem Na Área. É uma live da qual eu participo com Letícia Kelly e André Rocha. Também tem uma edição de sexta-feira apresentada por Alano Bimati, também comigo com André Rocha. Na edição de segunda, sempre tem sorteio de uma camisa oficial. Uma camisa oficial é a sua escolha. Você escolhe qual. Do clube que você quiser, da seleção que você quiser, se você for o sorteado. Mas você tem que participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Como? Acessando o link no primeiro comentário fixado. Aproveite e faça a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube. Todo dia tem live para você às 11 da manhã. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. A live de domingo, de sábado, com o André e com o Bernardo Ramos está excelente. Confira que vale muito a pena. É um conteúdo bacana e tenho certeza que você vai curtir. Também destaco aqui os links no primeiro comentário fixado, né, primeiro, para o meu blog no UOL Esporte, todo dia um novo texto do futebol. Na descrição do vídeo, link para o canal de cortes, lá você encontra o melhor das nossas lives e o clube de membros do canal. Participe, assim você apoia o nosso trabalho aqui no youtube.com/MauroCésar. E também no primeiro comentário fixado, o Use 360. Mês que vem tem data FIFA. Você não gosta? Caneca e camiseta Eu Odeio a Data FIFA. Cupom Data FIFA vai te dar desconto. Cupom Mauro César, dá desconto em todo o site Use 360. Tem várias coisas legais lá. Dê uma navegada que você vai gostar. É isso, galera. Então, quarta-feira, depois do jogo entre Atlético e Flamengo, o jogo começa às 7 da noite, teremos a live aqui no canal com a definição de um classificado e um eliminado da Copa do Brasil. Saudações.